A teoria do grande impacto, a origem violenta da Lua, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Quando a Terra tinha apenas 100 milhões de anos de idade, ocorreu um dos eventos mais cataclísmicos da história do nosso planeta. Um corpo celeste do tamanho de Marte, chamado Theia, pelos cientistas, colidiu com a Terra primitiva em um impacto de proporções inimagináveis. Esta é a essência da teoria do grande impacto, a explicação mais aceita atualmente para a formação da Lua. A colisão não foi frontal, mas oblíqua, ocorrendo em um ângulo de aproximadamente 45 graus. A energia liberada foi equivalente a bilhões de bombas nucleares, vaporizando instantaneamente tanto partes de Theia quanto da crosta e manto terrestres. O impacto foi tão violento que a Terra ficou completamente fundida, transformando-se em um oceano global de magma incandescente, com temperaturas superiores a 2000 graus Celsius. Os destroços resultantes dessa colisão titânica foram ejetados para o espaço, formando um disco de material fundido e vaporizado ao redor da Terra. Este disco de detritos começou a se resfriar e, pela ação da gravidade, os fragmentos começaram a se aglomerar através de um processo chamado acreção. Em um período estimado entre alguns meses e 100 anos, esse material se consolidou formando a Lua, que inicialmente estava muito mais próxima da Terra do que hoje a apenas 22 mil quilômetros de distância, comparado aos atuais 384 mil quilômetros. Hipóteses alternativas da formação lunar. Antes da teoria do grande impacto ganhar consenso científico, na década de 1980, 3 outras hipóteses principais tentavam explicar a origem da Lua, cada uma com seus méritos e limitações fundamentais. A teoria da captura propunha que a Lua teria se formado em outra região do Sistema Solar e, ao passar próxima à Terra, teria sido capturada por sua gravidade. Esta ideia é atraente por sua simplicidade, mas enfrenta problemas físicos sérios. Para que um corpo celeste seja capturado pela gravidade de outro, é necessário que haja algum mecanismo para dissipar energia, algo extremamente improvável de ocorrer naturalmente. Além disso, a composição química praticamente idêntica entre Terra e Lua contradiz a ideia de que elas se formaram em regiões distintas do Sistema Solar. A teoria da conformação, também conhecida como teoria dos irmãos, sugeria que Terra e Lua teriam se formado simultaneamente a partir da mesma nuvem de gás e poeira no disco protoplanetário. Embora isso explicasse as semelhanças químicas, a teoria falha em explicar por que a Lua tem uma densidade muito menor que a Terra e praticamente não possui núcleo de ferro, além de ser extremamente pobre em elementos voláteis, como água. A teoria da fissão, proposta originalmente pelo astrônomo George Darwin Filho de Charles Darwin em 1878, propunha que a Lua teria se desprendido da Terra por rotação centrífuga quando nosso planeta girava muito rapidamente. Embora explicasse as semelhanças químicas, cálculos posteriores demonstraram que a Terra nunca rotacionou rápido o suficiente para que isso ocorresse, e a energia necessária para tal separação seria incompatível com as condições físicas conhecidas. A teoria do grande impacto superou essas alternativas, porque consegue explicar simultaneamente várias características observadas. A composição química similar entre Terra e Lua, a ausência de um grande núcleo ferroso na Lua sua baixa concentração de elementos voláteis e a inclinação do sistema Terra-Lua. Simulações computacionais modernas confirmam que o impacto gigante nas condições propostas realmente produziria um satélite com as características da nossa Lua, evidências científicas da origem da Lua. A confirmação mais importante da teoria do grande impacto veio das missões Apollo, que trouxeram 382 kg de rochas lunares entre 1969 e 1972. As análises dessas amostras revolucionaram nossa compreensão da origem lunar e forneceram evidências sólidas
que nenhuma das teorias alternativas conseguia explicar adequadamente. As rochas lunares revelaram uma composição isotópica de oxigênio praticamente idêntica à da Terra, algo extremamente improvável se a Lua tivesse se formado em outra região do Sistema Solar. Cada corpo celeste possui uma assinatura isotópica única, como uma impressão digital química. A semelhança entre Terra e Lua sugere fortemente que compartilham material de origem comum, exatamente o que a teoria do grande impacto prevê. Outro achado crucial foi a extrema pobreza de elementos voláteis nas rochas lunares. A Lua possui quantidades mínimas de água, sódio, potássio e outros compostos que evaporam facilmente sob altas temperaturas. Isso indica que o material que formou a Lua passou por temperaturas extremamente elevadas, consistente com um impacto gigante que vaporizou os materiais envolvidos. A formação da Lua, no contexto do Sistema Solar primitivo, para compreender verdadeiramente a origem da Lua, precisamos visualizar o Sistema Solar primitivo como um ambiente radicalmente diferente do cosmos relativamente tranquilo que observamos hoje. Nos primeiros 700 milhões de anos, após a formação do Sol, conhecido como Adeano, o Sistema Solar era um verdadeiro campo de batalha cósmico, com inúmeros planetesimais e protoplanetas colidindo constantemente. Quando o Sol se formou há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, a partir do colapso de uma nuvem molecular, o material remanescente formou um disco protoplanetário ao seu redor. Dentro deste disco, partículas de poeira começaram a se aglomerar pela ação da gravidade e forças eletrostáticas, formando corpos cada vez maiores. Este processo de acreção produziu milhares de planetesimais, com tamanhos variando de quilômetros a centenas de quilômetros de diâmetro. Gradualmente, alguns planetesimais cresceram mais rápido que outros, tornando-se protoplanetas embrionários. A região interna do Sistema Solar, onde hoje encontramos os planetas rochosos, era particularmente caótica. Dezenas de corpos do tamanho de Marte vagavam em órbitas que frequentemente se cruzavam, tornando colisões não apenas possíveis, mas inevitáveis. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são sobreviventes deste período violento, cada um provavelmente resultado de múltiplas colisões e fusões de corpos menores. A colisão entre a Prototerra e Theia não foi, portanto, um evento excepcional, mas parte integrante do processo de formação planetária. Simulações computacionais sugerem que impactos gigantes eram comuns durante esta fase, e provavelmente todos os planetas terrestres experimentaram eventos similares. A diferença é que a colisão Terra-Theia ocorreu em condições específicas de velocidade, ângulo e massa que permitiram a formação de um grande satélite estável, ao invés de simplesmente fundir os dois corpos ou dispersar o material no espaço. Este ambiente caótico começou a se acalmar gradualmente. O período, conhecido como bombardeio pesado tardio, que ocorreu entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás, marcou o fim desta era de colisões intensas. Durante este período, os planetas internos, incluindo a Terra e a Lua, foram bombardeados por asteroides e cometas, deixando cicatrizes que ainda podemos observar na superfície lunar cratereada. Evolução da Lua ao longo do tempo geológico após sua formação dramática. A Lua jovem era um mundo extremamente diferente do corpo cinzento e inerte que vemos hoje. Nos primeiros milhões de anos, a superfície lunar estava coberta por um oceano global de magma, com profundidade estimada entre 500 e 1000 quilômetros, mantido líquido pelo intenso calor gerado pela acreção dos destroços e pelo decaimento de elementos radioativos. À medida que este oceano de magma esfriava, minerais mais leves como plagioclásio começaram a cristalizar e flutuar, formando a crosta anortosítica primitiva da Lua. Esta crosta clara, composta principalmente de feldespato cálcico, é responsável pelas regiões brilhantes, que chamamos de terras altas lunares. O processo de diferenciação continuou por cerca de 100 milhões de anos, resultando em uma estrutura em camadas com uma crosta sólida, um manto rochoso e possivelmente um pequeno núcleo metálico. Entre 4 e 3 bilhões de anos atrás, a Lua experimentou um período intenso de vulcanismo. Magma basáltico originado no manto lunar
encontrou caminhos para a superfície através de fraturas na crosta, criadas pelos impactos de asteroides durante o bombardeio pesado tardio. Essas erupções não eram explosivas como os vulcões terrestres, mas consistiam em fluxos de lava extremamente fluidos, que se espalhavam por vastas extensões. Esses fluxos de lava basáltica preencheram as grandes bacias de impacto, formando as regiões escuras que chamamos de Maria ou mares lunares, embora nunca tenham contido água. Mare Imbrium, Mare Serenitatis, Mare Tranquillitatis e outras regiões escuras visíveis da Terra são todas resultado deste vulcanismo antigo. As análises das rochas trazidas pelas missões Apollo confirmaram que esses basaltos têm idades entre 3,9 e 3 bilhões de anos. O vulcanismo lunar cessou gradualmente há cerca de 1 bilhão de anos, quando o interior da Lua esfriou o suficiente para que o magma não pudesse mais alcançar a superfície. Desde então, a Lua tem sido geologicamente inativa, sem tectônica de placas, sem vulcanismo ativo e sem atmosfera significativa para causar erosão. O resultado é uma superfície que preserva com fidelidade excepcional o registro dos últimos 4 bilhões de anos de história do sistema solar. As crateras de impacto são as características mais marcantes da Lua moderna, sem atmosfera ou atividade geológica para apagá-las. Cada impacto, desde o bombardeio pesado tardio, permanece registrado na superfície. As crateras variam de microscópicas, causadas por grãos de poeira interplanetária, até gigantescas bacias, como o Polo Schwaitgen, com 2.500 quilômetros de diâmetro e 13 quilômetros de profundidade, possivelmente a maior cratera de impacto em todo o sistema solar. Estas crateras não são apenas cicatrizes, mas janelas para diferentes profundidades da crosta lunar, permitindo aos cientistas estudar a composição interna da Lua sem perfurações profundas. A influência da Lua nas marés oceânicas. A relação entre a Lua e os oceanos terrestres representa uma das mais visíveis e importantes interações gravitacionais do nosso planeta. As marés oceânicas, que sobem e descem em ciclos previsíveis, são resultado direto da atração gravitacional lunar. Embora o Sol também contribua para o fenômeno, apesar de estar muito mais distante, a mecânica das marés funciona da seguinte maneira: a face da Terra voltada para a Lua experimenta uma atração gravitacional mais forte que o centro do planeta, enquanto o lado oposto experimenta uma atração mais fraca. Esta diferença cria duas protuberâncias de água nos oceanos, uma no lado voltado para a Lua e outra no lado oposto. À medida que a Terra gira sobre essas protuberâncias, as regiões costeiras experimentam duas marés altas e duas marés baixas, aproximadamente a cada 24 horas e 50 minutos, o período que leva para a Lua retornar à mesma posição relativa no céu. As marés não são uniformes em todo o planeta. Sua amplitude varia drasticamente, dependendo da configuração geográfica. Em oceano aberto, as marés são relativamente pequenas, geralmente menores que 1 metro. Porém, em baías, estuários e canais estreitos, o efeito pode ser amplificado espetacularmente. A Baía de Fundy, no Canadá, detém o recorde mundial com marés que podem ultrapassar 16 metros de diferença entre a maré alta e baixa. No Brasil, a costa do Maranhão experimenta algumas das maiores amplitudes de maré do país, fundamentais para os ecossistemas locais. Quando o Sol, Terra e Lua se alinham durante lua nova ou lua cheia, suas forças gravitacionais se somam, produzindo as marés de Syzygia, que são excepcionalmente altas e baixas. Quando formam um ângulo de 90 graus, durante quarto crescente ou quarto minguante, as forças se contrabalançam parcialmente, resultando nas marés de quadratura, com menor amplitude. O impacto ecológico das marés é profundo e multifacetado. Zonas entre marés, a região costeira entre marés alta e baixa, abrigam ecossistemas únicos adaptados a condições extremamente variáveis. Organismos como cracas, mexilhões, anêmonas, algas e caranguejos desenvolveram adaptações extraordinárias para sobreviver alternadamente submersos e expostos ao ar, suportando variações de temperatura,
salinidade e dessecação. Estes ecossistemas estão entre os mais produtivos do planeta, servindo como berçários para inúmeras espécies marinhas. As marés também influenciam correntes oceânicas, misturando águas profundas ricas em nutrientes com águas superficiais, fertilizando o fitoplâncton, que forma a base da cadeia alimentar marinha. Esta mistura é crucial para a produtividade dos oceanos e, consequentemente, para as comunidades pesqueiras humanas. Além disso, as marés têm potencial energético significativo, com várias usinas de energia maremotriz já operacionais em países como França, Coreia do Sul e Canadá, representando uma fonte de energia renovável, previsível e confiável. A Lua e a estabilidade do eixo de rotação da Terra. Uma das contribuições mais fundamentais, porém menos óbvias, da Lua para a habitabilidade da Terra é sua função estabilizadora sobre o eixo de rotação terrestre. Esta estabilização tem consequências profundas para o clima e, por extensão, para a evolução e manutenção da vida complexa no planeta. O eixo de rotação da Terra está atualmente inclinado aproximadamente 23,5 graus em relação ao plano de sua órbita ao redor do Sol. Esta inclinação é responsável pelas estações do ano e pela distribuição da radiação solar em diferentes latitudes. Sem a Lua, estudos de mecânica celeste demonstram que esta inclinação seria caótica, variando drasticamente entre 0 e 85 graus em períodos de milhões de anos, devido às influências gravitacionais de Júpiter e outros planetas. Essas variações caóticas teriam consequências climáticas devastadoras. Uma inclinação próxima a 0 graus eliminaria virtualmente as estações, deixando os polos em escuridão permanente e concentrando a radiação solar na região equatorial. Por outro lado, uma inclinação extrema próxima a 85 graus resultaria em verões escaldantes nos polos quando voltados para o Sol e invernos brutalmente frios quando em escuridão, com temperaturas oscilando centenas de graus ao longo do ano. A Lua age como um giroscópio gravitacional, mantendo a inclinação axial terrestre relativamente estável entre 221 e 24,5 graus em um ciclo de aproximadamente 41 mil anos. Esta estabilidade permitiu o desenvolvimento de padrões climáticos previsíveis ao longo de escalas de tempo geológicas, condição essencial para a evolução de ecossistemas complexos e, eventualmente, para o surgimento de civilizações humanas dependentes de agricultura. Marte oferece um exemplo instrutivo do que acontece sem um satélite estabilizador significativo. Embora tenha 2 pequenos satélites, Phobos e Deimos, eles são gravitacionalmente insignificantes. Como resultado, o eixo marciano variou caoticamente entre 13 e 40 graus nos últimos 5 milhões de anos, e possivelmente muito mais em escalas maiores. Esta instabilidade contribuiu para as dramáticas mudanças climáticas que transformaram Marte de um mundo potencialmente habitável, com água líquida, em um deserto congelado. O papel da Lua no surgimento e evolução da vida. A influência da Lua sobre o surgimento e evolução da vida na Terra é tema de intenso debate científico, mas várias linhas de evidência sugerem uma conexão profunda entre nosso satélite natural e a biosfera terrestre. As zonas entremarés, criadas pela ação das marés lunares, podem ter sido cruciais para a origem da vida há aproximadamente 3,8 bilhões de anos. Estas regiões oferecem condições únicas que oscilam entre ambientes aquáticos e terrestres, com ciclos de concentração e diluição de compostos químicos que poderiam ter facilitado a formação de moléculas orgânicas complexas. Alguns cientistas propõem que estes ciclos de umedecimento e secagem foram essenciais para a polimerização de RNA e outros componentes básicos da vida. A Lua como
estrelas cadentes. A Lua, sem atmosfera, preserva o registro de todos os impactos, independentemente do tamanho. Através de modelos computacionais, cientistas estimam que a Lua intercepta entre 1 a 3% dos objetos que de outra forma poderiam colidir com a Terra. Embora pareça uma porcentagem pequena, ao longo de bilhões de anos, isso representa milhares de impactos potencialmente perigosos evitados. Importante notar que esta proteção é mais significativa para objetos maiores e mais perigosos, pois a Lua tem maior probabilidade de interceptar asteroides de trajetória ampla do que pequenos fragmentos. Além da interceptação direta, a presença da Lua afeta a dinâmica orbital de objetos próximos à Terra de maneiras sutis, mas importantes. A influência gravitacional lunar pode alterar ligeiramente as trajetórias de asteroides que passam perto do sistema Terra-Lua, ocasionalmente desviando-os de rotas de colisão potenciais. Este efeito é especialmente relevante para objetos em órbitas ressonantes com o sistema Terra-Lua. A Lua também contribui para a estabilidade do sistema solar interno de forma mais ampla. Seu tamanho incomumente grande em relação ao planeta que orbita faz do sistema Terra-Lua praticamente um planeta nova, facilmente observável a olho nu, tornou-se um dos padrões temporais mais universalmente reconhecidos. Os calendários lunares estão entre os mais antigos sistemas de medição do tempo desenvolvidos pela humanidade. O calendário islâmico, usado por mais de 1 bilhão de pessoas, é puramente lunar, com meses que começam com a observação da lua crescente. O calendário hebraico é lunisolar, combinando ciclos lunares e solares, através de meses intercalares, para manter o alinhamento com as estações. O calendário chinês tradicional, também lunisolar, governa as datas de festivais importantes, como o Ano Novo Chinês, determinado pela segunda lua nova após o solstício de inverno. Na agricultura pré-industrial, os ciclos lunares eram cruciais para o planejamento do plantio e colheita. Embora a ciência moderna tenha demonstrado que a influência direta da Lua sobre o crescimento levou às primeiras compreensões da gravitação universal. Galileu Galilei, ao observar a Lua através de seu telescópio em 1609, descobriu montanhas e crateras, demonstrando que os corpos celestes não eram esferas perfeitas e imutáveis como a filosofia aristotélica preconizava, mas mundos com características geológicas próprias. A Lua como laboratório natural para a ciência. A superfície da Lua representa um arquivo histórico incomparável do sistema solar primitivo. Enquanto a Terra está em constante mudança devido à tectônica de placas, erosão atmosférica, vulcanismo e atividade biológica,
a Lua permaneceu geologicamente morta por bilhões de anos, preservando um registro praticamente intocado dos primeiros 700 milhões de anos após a formação do Sistema Solar. As rochas lunares mais antigas datadas têm 4,46 calibrar a taxa de bombardeamento que o Sistema Solar interno experimentou ao longo do tempo. Ao datar radiometricamente rochas de diferentes regiões lunares e contar a densidade de crateras nessas áreas, os cientistas estabeleceram uma curva de bombardeamento que pode ser aplicada a outros corpos do Sistema Solar, permitindo estimar idades de superfícies planetárias através de contagem de crateras, exploração espacial e a Lua como base para missões futuras. A Lua está rapidamente se transformando no próximo grande objetivo da exploração espacial humana, não apenas como destino em si, mas como plataforma estratégica crucial para a expansão da humanidade pelo Sistema Solar. Várias agências espaciais, incluindo NASA, ESA, China, Índia e empresas privadas, estão desenvolvendo planos ambiciosos para estabelecer presença permanente lunar nas próximas décadas. O programa Artemis da NASA pretende retornar humanos à Lua até 2026, com o objetivo explícito de estabelecer uma base permanente no Polo Sul lunar até o início da década de 2030. Esta base não seria apenas um posto avançado científico, mas um campo de testes essencial para tecnologias que, eventualmente, permitirão missões tripuladas a Marte e além. A escolha do Polo Sul lunar não é arbitrária. Regiões permanentemente sombreadas nas crateras profundas contêm gelo de água, recurso crítico que pode ser convertido em água potável, oxigênio respirável e combustível de foguete através de eletrólise. A vantagem fundamental da Lua, como base de lançamento, é gravitacional. A gravidade lunar é apenas 1/6 da terrestre, e a ausência de atmosfera significa que não há arrasto aerodinâmico. Isso reduz drasticamente a energia necessária para alcançar a velocidade de escape, tornando a Lua um ponto de partida muito mais eficiente para missões de espaço profundo do que a superfície terrestre. Foguetes lançados da Lua precisam de apenas 2,4 km por segundo de velocidade de escape, comparado aos 11,2 km por segundo necessários para escapar da Terra. A ideia de uma estação orbital lunar, chamada Gateway, está em desenvolvimento avançado. Esta estação serviria como posto de transbordo entre a Terra e a superfície lunar, facilitando operações de ida e volta e servindo como laboratório para experimentos em espaço profundo. O Gateway também seria crucial para missões a Marte, permitindo montagem e abastecimento de espaçonaves longe da gravidade terrestre. A mineração lunar emerge como possibilidade econômica significativa. Além do gelo de água nos polos, o regolito lunar contém a Galil-3, isótopo raro na Terra, mas relativamente abundante na Lua devido à exposição direta ao vento solar. O Galil-3 é um combustível promissor para futuras reações de fusão nuclear, teoricamente capaz de fornecer energia limpa e abundante. Uma única missão de retorno com 100 toneladas de Galil
3 poderia, teoricamente, atender toda a demanda energética dos Estados Unidos por um ano. Comparação entre a Lua da Terra e outras luas do Sistema Solar. O Sistema Solar abriga mais de 200 luas catalogadas, orbitando todos os planetas externos e até mesmo alguns asteroides. Comparar nossa Lua com esses outros satélites naturais revela quão excepcional ela realmente é e fornece insights sobre os diversos processos que formam e modelam mundos ao longo do Sistema Solar. Em termos de tamanho relativo ao planeta hospedeiro, nossa Lua é extraordinária. Com um diâmetro de 3.474 quilômetros, ela representa 27% do diâmetro terrestre, uma proporção incomparavelmente maior que qualquer outra lua em relação ao seu planeta. As luas marcianas, Phobos e Deimos, são minúsculas, com apenas 22 e 12 quilômetros de diâmetro, respectivamente. Entre os gigantes gasosos, apenas Caronte, a maior lua de Plutão que tecnicamente não é mais classificado como planeta, se aproxima desta proporção, com 19% do diâmetro plutoniano. As luas galileanas de Júpiter, descobertas por Galileu em 1610, oferecem contraste fascinante e é geologicamente o corpo mais ativo do Sistema Solar, com centenas de vulcões ativos ejetando enxofre e dióxido de enxofre, resultado do aquecimento maremotriz extremo causado por Júpiter. Europa possui um oceano global de água líquida, sob uma crosta de gelo, mantido líquido pelo mesmo mecanismo de aquecimento maremotriz, tornando-a um dos locais mais promissores para buscar vida extraterrestre. Ganimedes é a maior lua do Sistema Solar, superando até mesmo Mercúrio em tamanho, e possui campo magnético próprio. Calisto, a mais externa, apresenta a superfície mais densamente craterizada conhecida, sugerindo idade extremamente antiga. Titã, a maior lua de Saturno, é o único satélite com atmosfera densa e significativa, composta principalmente de nitrogênio com metano, similar à Terra primitiva. Sua superfície apresenta lagos e mares líquidos, embora compostos de metano e etano ao invés de água, devido às temperaturas extremamente baixas, de menos 180 graus Celsius. Ciclos climáticos completos de evaporação, formação de nuvens e precipitação ocorrem em Titã, mas com hidrocarbonetos ao invés de água. Nossa Lua é única por várias razões. É o único grande satélite de um planeta terrestre. Possui composição quase idêntica ao planeta hospedeiro, não tem atmosfera significativa. Está geologicamente morta há bilhões de anos e sua formação via impacto gigante aparentemente não se repetiu com esta magnitude em nenhum outro lugar do Sistema Solar. Esta combinação de características faz da Lua um objeto de estudo singular. A Lua e o estudo da formação de planetas rochosos. A Lua serve como laboratório natural para entender processos fundamentais de formação e evolução planetária, que operaram não apenas no Sistema Solar primitivo, mas potencialmente em sistemas exoplanetários ao redor de outras estrelas. O estudo da diferenciação planetária, processo pelo qual um corpo celeste se separa em camadas de diferentes composições e densidades, é facilitado pela Lua. Sua sequência de cristalização do oceano de magma está preservada na crosta anortosítica e nos basaltos dos Maria, oferecendo insights sobre como corpos rochosos organizam seus interiores. Este processo é fundamental para entender como a Terra desenvolveu sua estrutura em camadas com núcleo, manto e crosta, e como exoplanetas rochosos podem se estruturar. A ausência de tectônica de placas na Lua, contrastando com a Terra, ilustra que este processo geológico fundamental não é inevitável em todos os mundos rochosos. A tectônica de placas terrestre é possível pela combinação específica de tamanho, composição, presença de água e taxa de resfriamento. Mundos menores como a Lua esfriam muito rapidamente, desenvolvendo litosfera espessa demais para quebrar em placas móveis. Esta compreensão ajuda a prever quais exoplanetas rochosos podem ter geologia ativa e, consequentemente, melhores chances de manter atmosferas e sustentar vida. A Lua
como objeto de observação astronômica. A Lua desempenha papel crucial em diversos fenômenos astronômicos observáveis, que expandiram fundamentalmente nossa compreensão do cosmos. Eclipses lunares e solares, em particular, têm sido instrumentos científicos valiosos por milênios. Durante eclipses solares totais, quando a Lua bloqueia completamente o disco solar, a coroa solar torna-se visível, permitindo estudos desta região extremamente quente, mas tênue, da atmosfera solar. Foi durante um eclipse solar total, em 1919, que observações confirmaram a previsão de Einstein sobre o desvio da luz pela gravidade, validando a teoria da relatividade geral. Atualmente, eclipses solares permitem estudar a cromosfera e proeminências solares, estruturas difíceis de observar contra o brilho intenso do disco solar. Eclipses lunares oferecem oportunidades únicas de estudar a atmosfera terrestre. Durante um eclipse lunar total, a Lua não desaparece completamente, mas adquire coloração avermelhada característica. Esta cor resulta da luz solar refratada pela atmosfera terrestre, que age como um prisma, filtrando comprimentos de onda azuis e permitindo que vermelhos alcancem a Lua. Analisando este espectro, cientistas podem estudar propriedades atmosféricas terrestres e, por analogia, desenvolver técnicas para detectar atmosferas em exoplanetas quando passam na frente de suas estrelas. A Lua também é fundamental para a calibração de instrumentos astronômicos e como objeto de teste para novas técnicas de observação, antes de aplicá-las a alvos mais distantes e desafiadores. A Lua também é sobre a posição daquela estrela. Historicamente, ocultações lunares foram cruciais para refinar catálogos estelares e medir diâmetros de estrelas gigantes. A sincronização da rotação e translação lunar, fenômeno chamado de acoplamento de maré, que resulta em a Lua sempre mostrar a mesma face para a Terra, criou condições ideais para observações astronômicas do lado oculto. Planos estão em desenvolvimento para instalar radiotelescópios no lado oculto da Lua, protegidos de toda interferência de rádio terrestre. Este ambiente silencioso permitiria detectar sinais de rádio extremamente fracos do universo primitivo, anteriores à formação das primeiras estrelas, algo impossível de realizar da Terra ou mesmo do espaço próximo devido à poluição eletromagnética. A presença da Lua também foi educacionalmente inestimável para a astronomia, por ser o único corpo celeste
inspiração cultural que moldou calendários, mitologias e a própria concepção humana do tempo. É laboratório científico preservando bilhões de anos de história planetária. E é portal para nosso futuro como civilização espacial. A história da Lua entrelaça-se inextricavelmente com a história da Terra e da humanidade, desde aquele impacto primordial há 4,5 bilhões de anos, através das eras geológicas onde suas marés esculpiram litorais e influenciaram a evolução da vida, até o momento transcendente em 1969, quando Neil Armstrong deixou a primeira pegada humana em outro mundo. A Lua tem sido, simultaneamente, testemunha silenciosa e participante ativa na saga terrestre. Olhando para o futuro, a Lua promete ser pedra angular na expansão da humanidade pelo cosmos. As bases lunares das próximas décadas serão mais que postos avançados científicos. É um tributo aos 4,5 bilhões de anos de história cósmica que tornaram possível nossa existência. E cada descoberta científica amplia nossa compreensão não apenas da Lua, mas de nossa própria origem e destino. A Lua permanece, como sempre esteve, suspensa no céu noturno, serena e eterna na escala humana, mas dinâmica e fascinante aos olhos da ciência. Ela é lembrança constante de que somos cidadãos de um universo vasto e maravilhoso, e que as fronteiras do conhecimento humano estão sempre se expandindo, impulsionadas pela mesma curiosidade que levou nossos ancestrais a erguer os olhos ao céu e perguntar: o que é aquela luz prateada? Hoje conhecemos a resposta em detalhes extraordinários. Amanhã, pisaremos novamente em sua superfície, não como visitantes, mas como habitantes de um sistema Terra-Lua verdadeiramente integrado. A jornada da compreensão lunar está longe de terminar. Cada resposta gera novas perguntas. Cada missão revela novos mistérios. E assim, nossa companheira cósmica continua nos desafiando, inspirando e guiando, enquanto damos os primeiros passos, hesitantes, rumo às estrelas.